Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um Mediunidade e Evangelho no Café, onde estudamos o Livro dos Médiuns. Mas antes de iniciarmos nosso estudo, a gente vai fazer uma preparação. Então, em pensamento, vamos aos mentores individuais, aos mentores responsáveis pelo estudo do Livro dos Médiuns e aos mentores do Espaço do Evangelho, essa casa virtual que nos acolhe neste momento. E assim, levados, chegamos a Maria, nossa doce e meiga mãe espiritual, que nos acolhe e protege sob seu manto de luz, seu manto azul de luz. Maria, chegamos ao seu Filho Jesus, nosso mestre e irmão maior, a quem pedimos sustentação para praticar o seu Evangelho todos os dias em nossas vidas. Com Jesus, chegamos a Deus, nosso Pai, o Pai da vida, a quem agradecemos a presente encarnação e o glorificamos através da oração. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Que assim seja, graças a Deus. E pedimos, então, a permissão para iniciarmos o estudo de hoje. E agora eu passo a palavra ao Marcos, que fará a nossa explanação. Seja muito bem-vindo, Marcos. Obrigado, uma alegria muito grande estar aqui com vocês novamente e para falar de um assunto que é bastante interessante, pode gerar até um pouco de polêmica, não é? Mas tenho certeza que vai despertar aí bastante paixões entre as pessoas. Por quê? Porque o nosso tema de hoje é a mediunidade nos animais. E praticamente, não é, os animais, eles passaram de uns anos para cá a fazer parte da família de muita gente, não é? Tem pessoas que optam por não ter filhos e tratam seus próprios animais como filhos. Tem pessoas que têm seus filhos, mas também dedicam seu amor aos animais. Então, é muito bacana. Eu tenho aqui em casa também, né, minha cachorrinha, todos têm aí os seus gatinhos, os seus cãezinhos. Enfim, Kardec vai tratar desse assunto, não só dos pets, não é? Mas ele vai falar de uma forma geral dos animais, cavalos, bois, enfim, né? E esse tema está lá no capítulo 22 do Livro dos Médiuns, que é iniciado com a seguinte questão proposta por Kardec. Ele é bem direto. Ele fala assim: os animais podem ser médiuns? Né? Então, a gente já começa logo de cara com essa pergunta, e aí a resposta é sim ou não, não é? Não pode ter um talvez aí no meio, mas para a gente chegar a essa conclusão, se eles podem ou não ser médiuns, vamos acompanhar um raciocínio que está explanado aí nas primeiras questões desse capítulo 22 da segunda parte do Livro dos Médiuns, são as questões, os itens, né, de 234 a 236. Por que que a gente fica com essa dúvida se os animais podem ser médiuns? Porque não é raro nós termos a impressão de que eles percebem a presença de espíritos, não é verdade? Às vezes eles ficam meio inquietos, ficam olhando para algum lugar fixo, enfim, não é? Tem algum tipo de percepção ali que aí a gente poderia perguntar: isso é uma mediunidade, não é? Seria um indício de mediunidade, pelo menos na forma como acontece com os seres humanos? E então, dado o interesse que esse assunto já despertava lá em 1860, né, a questão foi discutida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas e pela primeira vez foi publicada num artigo da edição de setembro de 1861 na Revista Espírita, tá? E aí, em cima dessa discussão, Kardec elaborou um texto, não é? E a gente vai acompanhar aqui, então, qual que é o raciocínio do Espiritismo sobre isso. Lembrando que o nosso programa, ele
é totalmente baseado na doutrina espírita, não é? Então, o que nós vamos falar aqui é estritamente o que está dentro das obras básicas de Kardec, e principalmente o Livro dos Médiuns, né? O Kardec, depois de fazer essa pergunta, ele começa a compor um raciocínio citando aqueles passarinhos que ficam nos realejos, né? Hoje em dia é muito difícil a gente ver isso, mas antigamente tinha bastante nas praças públicas. O realejo era, né, uma maquininha de música ali, ficava um senhor e com um periquitinho e tal, e aí as pessoas iam tirar sorte lá, né? Ele abria a portinha da gaiola, o passarinho ia lá, ele ficava tocando a música e o passarinho pegava com o bico dele uma cartinha. Tinha sempre uma mensagem ali positiva, alguma coisa assim, tá? E aí, o que Kardec diz, né? Que o que chamava a atenção nele nessa espécie de entretenimento era que essas experiências com esses pássaros se assemelhavam muito às práticas feitas pelos prestidigitadores. Quem que eram os prestidigitadores? Eram os mágicos, né? Prestidigitação, presto de rápido, de pronto, e digitação de dedos. Quer dizer, o mágico é aquele cara que tem as mãos rápidas, que consegue fazer alguma coisa aí que a gente não enxerga, e aí faz um truque, não é? Então, Kardec quis dizer que o fato do passarinho ir tirar uma carta de baralho, pegar um papelzinho onde está escrita a sorte, era muito semelhante a um truque de mágica, tá? Na verdade, o Allan Kardec escreveu que admirava o talento do adestrador daquele passarinho, e aí ele coloca entre aspas assim, a inteligência do aluno, não é? Porque o passarinho tem que ter um princípio de inteligência ali para poder ser adestrado, né? Porque não deve ser fácil, o próprio Kardec admite, treinar um pássaro dessa maneira, tá, gente? Enfim, não é? Isso, então, era muito semelhante a um truque de prestidigitação, e aí, introduzindo o assunto dessa maneira, o Kardec vai colocar na íntegra uma comunicação feita pelo espírito Erasto, dada lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Então, o Livro dos Médiuns traz a íntegra dessa comunicação, que vai falar justamente sobre a possibilidade dos animais serem médiuns. Não vamos ler aqui para não ficar cansativo, ela é muito comprida, não é? Ia ficar desinteressante para o ouvinte. Mas vamos falar sobre os principais pontos dessa mensagem do Erasto. Ele disse o seguinte, né? A questão principal para a gente poder definir se um animal é médium ou não é responder a seguinte pergunta: o que é médium? Né? Para que serve um médium? Então, aí a gente vai buscar na doutrina espírita que o médium é o indivíduo que serve de intermediário entre os espíritos e os homens encarnados, entre os espíritos desencarnados e as almas encarnadas, que são aqui os homens e as mulheres que vivem aqui na Terra, não é? Para haver essa comunicação entre esses dois mundos, é preciso que o pensamento do espírito comunicante transite por meios semelhantes para acontecer. O que significa isso? Esses meios semelhantes, nas palavras de Erasto, são o perispírito do médium e o perispírito do espírito comunicante, tá? Nós, não é, como espíritos desencarnados, somos constituídos de uma forma muito singela, não é, na explicação, por dois elementos, espírito e perispírito, é o que nos dá forma, limita, não é, essa energia que é o nosso espírito nos deixa reconhecer pelos outros, etc. Tá? E enquanto estamos encarnados, espírito, perispírito e corpo, né? Então, para haver o trânsito do pensamento entre o espírito comunicante e o médium, é necessária uma compatibilidade perispiritual, né? Tem que se haver uma identificação do perispírito do desencarnado com o perispírito do desencarnado, tá? Por outro lado, né, os animais, nós sabemos também, de acordo com a doutrina espírita, que ainda não são espíritos. Deus criou todas as criaturas da forma mais simples possível, elas vão evoluindo através dos diversos reinos da natureza até a condição de espírito com E maiúsculo, não é? E para chegar nessa condição de espírito com E maiúsculo, ela transita, ela estagia, ela tem um longo aprendizado no reino animal, né? E no reino animal ela não é espírito ainda, é um princípio inteligente, tá? O princípio inteligente não tem o perispírito, pelo menos não é constituído um perispírito igual ao perispírito do ser humano. Eu já vi em alguma literatura por aí, alguém falando em cápsula fluídica, porque tem de alguma forma, isso até faz sentido, limitar, não é? Abrigar aquele princípio inteligente que está ali quando ele está no mundo espiritual. Mas aquilo não é perispírito. O espírito vai aprender a compor o perispírito
perispírito dele depois que adentra no reino animal, tá? Então, se não existe essa compatibilidade fluídica perispiritual entre duas criaturas, não há comunicação mediúnica. E aí aqui a gente já tem a resposta do final desse programa. Como o animal não é espírito, mas é um princípio inteligente que um dia virá a ser espírito, ele não tem perispírito, então ele não pode produzir uma manifestação mediúnica, seja ela de que tipo for. Ah, uma manifestação física. No tempo de Kardec, as mesas girantes, elas se levantavam, elas respondiam a questões sobre o comando inteligente de um espírito, batendo o pezinho dela no chão, não é? Até a mediunidade de efeitos físicos precisa do fornecimento do fluido animal, que vai ter, não é, a ligação com o perispírito do ser encarnado também, tá? E aí, então, por que os animais, eles têm, às vezes, aquele comportamento que parece que estão enxergando alguma coisa, que estão percebendo alguma coisa? Porque os espíritos podem se fazer visíveis para os animais e até tangíveis, sem, entretanto, significar que os animais sejam médiuns. Esses espíritos, para se fazer visíveis ou tangíveis, não é, materializados para os animais verem, eles necessitam da contribuição de um médium de efeito físico. E esse médium de efeito físico, um ou mais, não necessariamente precisa estar no mesmo ambiente que a manifestação mediúnica está ocorrendo. Então, o médium de efeito físico pode ser um vizinho, pode ter na mesma rua, no mesmo quarteirão, não é? O espírito vai captar ali os fluidos necessários, o ectoplasma, para se tornar visível, e aí ele se faz visível, então, para o animal. Ah, mas e por que eu não enxergo, né? Se ele está se fazendo visível, é só o animal que enxerga? Também não podemos esquecer que o aparelho ocular do ser humano, ele é muito peculiar. Nós conseguimos enxergar uma pequena faixa de tudo que existe aí espalhado pelo universo. Nós temos limites dentro do nosso campo visual. Alguns animais, assim como na audição, na visão também tem uma faixa maior, eles abrangem uma frequência maior de vibrações, por isso eles conseguem enxergar aquilo que os homens não enxergam, os homens e as mulheres não enxergam. Né? É notório, por exemplo, que os cachorros se incomodam com sons muito agudos. Existem aqueles apitos que são usados, não é, para espantar ou para adestrar cachorros, muito agudo. O adestrador apita e o ser humano não escuta, mas o cachorro escuta. Ele é médium porque ele está escutando aquele apito? Não. Ele apenas tem uma captação de ondas sonoras diferente da captação dos seres humanos, não é? É muito interessante até, que aí a gente vai procurar lá no Antigo Testamento, tem quando a Bíblia conta a história dos reis de Israel, dentre os vários reis que Israel teve, um profeta chamado Balaão, ele vai fazer um alerta para um dos reis ali, porque estava tendo um comportamento em desacordo com as leis mosaicas que eram que eles seguiam. E aí esse profeta Balaão morava longe de onde era o palácio do rei, ele monta numa jumentinha e ele vai então viajar para encontrar com o rei. E aí a jumenta de Balaão fala com ele, né? Ela derruba o Balaão de cima dele, olha só que história curiosa. E aí ela diz assim, você está agindo mal comigo, você fica me dando, me batendo com a espora, não é? Para que eu ande mais rápido, mas eu nunca te tratei mal, sempre te servi para onde que você foi. Então, quer dizer, a gente pensa, puxa, mas a Bíblia contando uma história dessa que os animais estão falando, não é? Se nós formos buscar uma explicação pelo Espiritismo para isso, pode ter sido ali um fenômeno de voz direta, não é? Utilizado para impressionar o profeta naquela época, tá? E por que a jumenta do Balaão derrubava ele? Porque ela via na frente dela um anjo do Senhor que não queria que o profeta fosse falar alguma coisa lá para o rei. O que é um anjo do Senhor? É um espírito que se materializava, não é, na frente daquele animal e o assustava e por isso ele empinava e acabava derrubando a pessoa que ele estava conduzindo. Isso é uma manifestação física, ele está se manifestando para o animal, mas não significa que a jumenta era médium, da mesma forma que não significa que a jumenta falava, não é? Isso é mais uma das alegorias que consta ali no Antigo Testamento, tá, gente? Então, não é? O Erasto, nesse texto, ele continua afirmando que os espíritos procuram no cérebro dos médiuns os elementos necessários para dar forma aos pensamentos deles, não é? E aí, através do conhecimento do médium, conhecimento esse que pode ter sido adquirido nessa encarnação ou em encarnações anteriores, que os pensamentos dos espíritos comunicantes são traduzidos, tá?
Aí o Erasto faz uma pergunta assim: que elementos encontraríamos no cérebro de um animal? Haveria ali palavras, letras, alguns sinais semelhantes ao que encontramos no homem, mesmo o homem mais ignorante? Então, frente a esses argumentos, o Erasto finaliza a mensagem dele dizendo assim: os fenômenos mediúnicos não podem produzir-se sem o concurso consciente ou inconsciente dos médiuns, e é somente entre os encarnados, espíritos como nós, que encontramos os que podem servir-se de médiuns. Quanto a ensinar cães, pássaros e outros animais a fazerem estes ou aqueles serviços ou truques, é problema vosso e não nosso. Então, Erasto está dizendo aqui que a gente pode adestrar os animais, não é? De forma até que eles pareçam que são muito inteligentes. E alguns animais realmente são muito inteligentes, né? Mas não com aquela inteligência que o ser humano já tem. Por que não? Porque o André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, vai nos explicar que o princípio inteligente que anima um animal, ele ainda não tem pensamentos contínuos. As ondas mentais que ele emite são ondas fragmentárias, ondas descontínuas, tá? Essa é uma característica dos princípios inteligentes, que se transforma depois numa característica de espírito constituído para animar corpos da fase hominal, da existência nossa de espírito, não é? Quando ele começa a emitir pensamentos contínuos, né? Então, ele chega na fase da razão. Como o animal tem esses pensamentos descontínuos, ele não consegue formar um raciocínio completo. Ele pode até aprender um truque, identificar uma cor, aprender uma letra. Existem relatos interessantíssimos de experiências com gorilas, não é? Com orangotangos, que são animais inteligentíssimos, conseguem desenvolver uma linguagem parecida com a linguagem de Libras, não é? Para quem tem a deficiência auditiva. Mas aquilo ainda é fragmentário. Ele vai ter uma capacidade cognitiva de uma criança ali muito pequena, até de uns 2 anos de idade. Nesses casos, mesmo assim, não é possível que esse animal seja um médium, né? Ele não tem os elementos necessários para isso, tá? Então, pegando a comunicação do Erasto, pegando a comunicação do André Luiz e pegando também um texto do Herculano Pires, né, professor Herculano, no livro Mediunidade, Vida e Comunicação, eles vão falar todas as mesmas coisas, tá? O animal não reúne condições necessárias. E aí o Herculano Pires vai mais além. Ele diz que quando o animal reúne as condições necessárias para ser médium, ele não é mais animal, ele já virou um espírito animando um corpo humano, tá? Então, aí a gente conclui, não é, que realmente, por mais que seja, por maior que seja o nosso amor pelos animais, e por mais que percebamos que eles estão sentindo, visualizando, percebendo alguma coisa, aquilo não é uma mediunidade. Podemos chamar até de um sexto sentido, podemos interpretar cientificamente como uma faixa visual ou uma faixa auditiva mais ampla do que aquela do ser humano, então ele tem percepções maiores do que a nossa, mas não é a mediunidade como é a entendida do ser humano. Pensamento a pensamento, raciocínio construído com o que o médium tem dentro do seu cérebro, não é? E até no próprio livro dos médiuns, a gente vai encontrar um pouquinho antes, lá no capítulo 19, uma afirmação que diz o seguinte: para uma comunicação inteligente, há necessidade de um intermediário inteligente. E esse intermediário é o médium, não é? O animal, voltando a falar, sem ser repetitivo, não apresenta a inteligência do ser humano, tá bom, gente? Então, quando os espíritos encontram um médium com um cérebro enriquecido de conhecimentos, como, por exemplo, o nosso querido Chico Xavier, não é? Se nessa encarnação de Chico ele teve a oportunidade de estudar pouco, só fez até o 4º ano primário, repetiu um ano, etc., é um espírito de muita cultura, que trouxe na sua bagagem, não é? Através das várias reencarnações, aquilo tudo que os espíritos utilizaram para que ele pudesse produzir as obras que produziu. Um animal, mesmo vivendo várias experiências, não é, cada hora dentro de uma espécie de reino animal, não tem o que oferecer em termos de raciocínio para o espírito poder se comunicar. Então, não, os animais não são médios. Respondendo à pergunta de Kardec, pode um animal ser médio? Não, não pode um animal ser médio. Tá bom? É isso daí que a gente tinha para comentar de acordo com o Livro dos Espíritos. Se alguém tiver algum questionamento, alguma observação, a gente pode argumentar junto aqui também.
Sim. Alguém discorda do que foi dito? Ou gostaria de completar? Os que têm gato ficaram bravos com você, né? A gente entende que o gato é inteligente. Não, Os mas tá animais, correto. Você tá... eles têm uma inteligência limitada, que alguns até, eu não sou especialista no assunto, eles dizem que não é uma inteligência, não é? Mas a gente percebe que sim. E como tudo, aí é uma opinião minha, né? Como tudo evolui, não é? E a Terra está passando por um período de transformação, né? O mundo vai se regenerar quando nós nos regenerarmos. E o que é um mundo regenerado? É um estágio antes dos mundos felizes, que é antes dos mundos ditosos, etc. Tá? Pelo que eu já li, nesses mundos mais avançados, tudo também é mais avançado. A natureza é mais bela, os animais são mais desenvolvidos, etc. Então, talvez, nesses mundos mais felizes, que a gente não tem muito relato disso, os animais sejam mais inteligentes mesmo. Mas aqui na Terra, por enquanto que ainda é um planeta de provas e expiações, nós não podemos comparar a inteligência de um animal com a de um homem. Obviamente, não é? Nós percebemos, eu nunca tive gato, mas eu já tive alguns cães, não é? Existem raças de cachorro que são muito inteligentes, mas muito inteligentes mesmo. Aprendem com uma facilidade danada, não é? Mas não é a inteligência do ser humano, né? Não é possível se comparar. O Emmanuel, eu não vou saber qual livro que é agora, mas eu me lembro de ter lido isso dele, que ele fala que a distância existente entre a alma, ele até usa a alma, não psico inteligente, né? Entre a alma que anima um animal e o espírito que anima um ser humano, é a mesma distância que existe entre o espírito do ser humano e um ser angélico. Ou seja, são distâncias muito grandes, não é? Para o homem chegar à angelitude, dá-lhe a reencarnação, precisa se desenvolver e progredir muito. E a mesma coisa do animal. Para o animal poder ser um espírito, um corpo humano, tem que passar milhares e milhares de anos e muitos séculos aí, não é? Então, aí não é possível a gente querer comparar a inteligência. Mas não há dúvida que eles são inteligentes, né? Algumas espécies mais do que as outras. Algumas espécies têm memórias muito boas, não é? Falam-se, né, até tem um ditado, a memória de elefante, né? Ele se lembra, eu li também num lugar que eu não vou saber se está a fonte agora, mas um lugar sério, não era fake news, não era um negócio de internet, nada, era uma reportagem séria que eu estava lendo, dizendo que os elefantes, eles se lembram do rosto de uma pessoa até 10 anos depois do seu primeiro encontro. Então, de repente, se alguém for viajar para a Índia e se encontrar com um elefante ali, e lógico, a pessoa tem que se fazer notar, não é? Faça um carinho no elefante, vai conversar um pouquinho com ele, porque o elefante não vai lembrar de todo o rosto de todo mundo. Se ele se fizer notar, se ele fizer alguma coisa que foi importante para o elefante, e depois de uma década, essa pessoa voltar na Índia, o elefante vai lembrar dela. Olha só que coisa incrível. E como se sabe dessas coisas? Eles fazem alguns exames ali com eletrodos, determinadas áreas do cérebro que são estimuladas, etc., não é? Então, é evidente que animais têm inteligência, mas por mais que a gente goste deles, eu gosto bastante, a gente tem que ter a consciência de que não são seres humanos, né, gente? Acho que a É palavra verdade. mágica aí que você está usando e que Kardec usou, os espíritos usaram, é habilidade. Talvez nós pudéssemos começar a distinguir. Tem uma coisa que é assim, como estudante de filosofia, agora eu posso falar que eu comecei a entender um pouco mais disso quando você fala que o princípio inteligente não é inteligência, vai se tornar. Isso é uma coisa assim que, poxa, é verdade. Então quer dizer que a inteligência é uma habilidade. Então, os animais também a possuem, na sua escala de evolução. E aí volta um pouco mais, e aí, quando você usou Herculano Pires, é maravilhoso, porque ele vai trazer um termo, ou é São Marcos que vai trazer um termo, que nós deveríamos usar per espécie. E isso é muito bacana, porque faz com que tenha a seguinte visão.
perispécie porque está na espécie animal, então tem um envoltório que seria o que vai se tornar para o humano perispírito. Por isso que não é possível, então, os animais serem médiums, porque eles ainda não têm o perispírito. Isso para mim foi assim, uau! Sabe, aprofundando os estudos que a gente começa essa compreensão. E eu falei, nossa, que legal, você começou, Marcos, falando da habilidade. E acredito que é isso que nos faz compreender. Temos que destacar que temos habilidades diferentes. Então, por que que isso dá um sossego aí na hora do estudo? Porque foi através disso que eles puderam, então, dizer que sim, os animais até podem ter habilidades maiores, mas essas habilidades não estão para o humano da mesma forma que estão. Então, a comparação, não para o humano, não para o angelical. Então, nós não conseguimos nos comunicar em forma angelical ainda. Como é que queremos, então, que os nossos irmãos animais... Aí que é legal, né? Nós temos uma assistência na casa que se chama Irmãos Animais. Por quê? Porque uma planta, uma árvore, tudo é criação divina. Mas em cada etapa, em cada grau. Então, esse é o primeiro ponto que eu ressaltaria para a gente, assim... Porque tem muita coisa do que você falou. Tudo, né? E aí, vamos lá, vamos tentar desenvolver um pouco mais aí. Interessante que a habilidade ela pode ser desenvolvida, não é? Nós temos essa capacidade de desenvolver e aprimorar habilidades através do treino, através da repetição, né? E o animal é igual, ele vai desenvolver e vai aprimorar suas habilidades. Porém, vai existir um limite até onde ele vai chegar com essa habilidade, porque, como você disse, a habilidade não é inteligência, né? É uma habilidade conquistada e desenvolvida. E aí isso vai estar ligado quando a gente imagino eu, né, quando a gente dá esse salto da habilidade pura, que até pode ser motivada pelo instinto no reino animal, esse salto para a inteligência, né? Como que isso vai acontecer? Através da produção dos nossos pensamentos. E aí, se a gente for ver no âmbito da física até, o pensamento é uma corrente, né? Uma corrente como uma corrente elétrica, só que o pensamento é uma corrente mental. O Emmanuel, o André Luiz, perdão, no livro Mecanismo da Mediunidade, ele vai dizer que a corrente mental, ela existe desde os seres de constituição primária, lá no reino mineral. Olha só, como é que a gente pode imaginar que existe uma corrente mental no reino mineral? A pedra pensa? Obviamente que não pensa, não é? Mas essa corrente mental, nos seus primórdios, né, no início ali da evolução do princípio inteligente, ela vai começar a ser treinada, e aí a gente entra nessa questão da habilidade, através do magnetismo dos animais, do magnetismo do planeta Terra, que tem aqui o seu núcleo ferroso, não é? Que isso tudo vai ajudar o princípio inteligente aí formando a sua constituição física através da agregação de átomos, de moléculas e tal, e aí isso vai se desenvolvendo. A gente tem nas plantas, por exemplo, impulsos elétricos que poderiam ser interpretados por nós como dor. Se você arranca uma folha de uma planta e faz uma experiência com eletrodos ligados ali, você vai ver que ela dispara um sinal elétrico. Para onde, se a planta não tem cérebro? Para lugar nenhum, mas um impulso elétrico vai percorrer a estrutura da planta na hora que você arranca uma folha dela. Isso é um primórdio do sistema nervoso do ser humano, né? Bilhões de anos antes daquele princípio inteligente, que ali ainda ele está em estágio coletivo, tal, né? Antes dele se individualizar e se transformar em espírito, ele está aprendendo, ele está desenvolvendo habilidades que depois vão ser utilizadas no organismo humano para quando você se corta, se queima, não é? Topa teu dedinho aí na pontinha da mesa e aquele impulso elétrico que aí no teu cérebro vai ser interpretado como um alerta de dor, né? Então, se existe esse caminho todo, que o princípio inteligente ele chega até um ponto e para,
separa. Com a mediunidade é a mesma coisa. Não vai existir a continuidade, mesmo que o espírito queira se comunicar por um animal. E aí a gente cai até nos casos absurdos, que aí isso já é conversa de internet, né? Ah, eu vi numa reunião espírita que o meu gato que morreu disse que está bem. Gente, isso não existe, né? Porque não é, por mais que seja, por maior que seja a inteligência daquele gato, ele não vai falar que está bem, não é? Ele não tem essa atribuição da fala, né? Mas, enfim, né, para não perder o raciocínio que a gente está falando, o segredo realmente está nisso daí. O animal não tem o pensamento contínuo, segundo André Luiz, e, segundo os espíritos que assessoraram Kardec, o animal não tem perispírito. E como é necessário haver a identificação perispiritual entre comunicante e médium, o animal não pode ser médium, né? A questão básica vai se resumir a isso. E dentro disso a gente pode se ramificar aí para várias argumentações diferentes. Né? Eu acreditaria que teria sido, então, quem cuida do animal no plano espiritual que poderia dizer alguma coisa. Aí faria sentido. Aí faria todo sentido, É, mas né, como existem lugares e lugares, né, a gente tem que tomar exato. muito cuidado, né, porque a pessoa que vai muito ávida em busca de alguma informação, ela acaba encontrando, né, e aí às vezes nem sempre a informação é verdadeira, né. Enfim, não sei direito onde foi, não, prefiro não comentar sobre isso, apenas eu me lembrei, né, porque de repente alguém podia ficar com essa dúvida. Ah, mas e o bichinho que morre, ele pode depois se comunicar e falar alguma coisa? Não, não pode. Pode ser, existe inteligências responsáveis pela desencarnação dos animais, por cuidar da natureza e tal, e vão cuidar desse princípio inteligente lá no mundo espiritual na hora que ele se desapega aqui da matéria. Elas realmente, como você disse, Silvana, podem dizer, olha, está tudo bem com ele e tal, mas ele, o princípio inteligente mesmo, que é o animal, não vai dizer nada, né? É interessante porque é claro que da época que foi escrito o Livro dos Médiuns até hoje temos muitos estudos a respeito, mas em nenhum momento foi dito dessa possibilidade, porque realmente isso daí não é, pode só uma pessoa mal informada que pode eventualmente dizer que haja essa possibilidade. Mas Kardec deixa bem claro aí, não é? Erasto deixa bem claro que nós não vamos. Se houver eventualmente qualquer interferência em um animal, sempre se exigirá um médium que possa eventualmente doar, não é verdade, as energias para que isso possa acontecer. Agora, isso também não quer dizer que o animal não possa desenvolver as suas habilidades. E até mesmo porque existe também algo que eu acho muito importante, que é a ligação do seu dono com o seu animal. Não é? O sentimento, o afeto que vai criando esses laços. Mas tudo dentro dos limites da capacidade de cada um. Não é? É como ele diz, o animal não consegue pensar. Se ele não consegue pensar, como é que ele iria eventualmente transmitir? Que foi o que você disse muito bem, né? Dando até o exemplo do Chico. Quer dizer, se você não tem uma bagagem, como é que você vai usar isso para poder transmitir? Mas realmente nós temos muitos casos em que os animais podem realmente se assustar ou dar a impressão que realmente estão vendo, não é? Espíritos. E essa sensibilidade, muitas vezes, nós conseguimos perceber no dia a dia, né? Até no nosso próprio lar, para quem tem animal, percebe. Às vezes o animal fixa um olhar num determinado lugar, continua olhando ali como se estivesse vendo alguma coisa, né? E é lógico que nós que somos espíritas sabemos e respeitamos isso, não é? Por quê? Porque nós sabemos que isso é perfeitamente possível. A sensibilidade deles não exclui isso. O que Kardec quer deixar bem claro é que a mediunidade não existe nos animais. Não é? O resto, ele até elogia alguns exemplos que foram dados ali, né?
É verdade, Danice. Aí você falou uma palavra interessante, que é a sensibilidade, não é? O animal ter essa sensibilidade, e tem, não é? Alguns muito mais do que os outros, e alguns têm a sensibilidade até mais aflorada do que o próprio ser humano, né? Vai perceber essa movimentação do mundo espiritual. Essa sensibilidade, ela até se torna bastante patente quando alguém, vamos usar uma linguagem bem popular, alguma pessoa carregada, né? Que é aquela pessoa que vem com má energia, né? E a má energia vem da onde? Dela mesma, um pensamento conturbado, pessoa perturbada, tal. Aí ela chega na sua casa, né? E o animal não gosta, né? O cachorro late, fica agressivo, o gato foge, enfim, né? Ele está tendo uma sensibilidade. Isso é inegável. Porém, a sensibilidade não significa obrigatoriamente mediunidade. É uma característica do animal. É a mesma sensibilidade que vai fazer com que o cachorro perceba que o seu dono chegou em casa no final de um dia de trabalho que pode ter sido muito estressante, que ele pode ter tido ali um desgaste emocional e está abalado, e aí o cachorro vai lá e deita no pé da pessoa, não é? Procurando dar um conforto, né? Procurando, na linguagem dele ali, dizendo, ó, tá tudo bem, eu tô aqui, né? O cachorro faz isso com a gente, né? Mas ele não é médium, ele sentiu, porque é uma característica dele, ser essa sensibilidade mais acerbada, que o seu dono estava precisando, né, desse carinho que ele pode traduzir, tá? Então, e a gente voltando, né, a falar o que eu falei, o que você acabou de falar, que a Silvana falou também, a mediunidade entendida como é a mediunidade no ser humano, no animal não tem. Isso não significa que ele não tenha tantas outras coisas que a gente pode até confundir com mediunidade, né? A inteligência, a sensibilidade, a perspicácia de perceber alguma coisa, essa visão mais dilatada do que a nossa, né? Os nossos 5 sentidos, eles são muito limitados. Eu, às vezes, fico pensando umas coisas meio sem sentido, assim, não é? Mas, por exemplo, a gente teve a nossa evolução, né, pelo reino animal. Não vivemos em todos os animais, porque tem algumas espécies que vão oferecer o mesmo aprendizado que outras, não é? Mas, por exemplo, se você pegar a mosca, pode ter sido um princípio inteligente que coletivamente, né, viveu ali entre as moscas, tá? Poxa, a visão das moscas é aquela coisa fantástica, é quase 360 graus, eles têm não sei quantos focos de visão, muito mais sensível do que a do homem. A visão da coruja, que enxerga no escuro, é como se ela tivesse uma câmera infravermelha ali, não é? E aí depois que a gente passa para a espécie humana, que é superior a todas elas, e aí quase que eu falo aqui que é teoricamente superior, não é teoricamente, ela é superior às outras espécies, né? A gente perde essas coisas, não é? O cachorro escuta melhor do que a gente, o golfinho escuta melhor que a gente, o tubarão tem um olfato milhões de vezes melhor do que o olfato do ser humano. E aí nós perdemos isso na nossa linha evolutiva, porque essas coisas não são úteis para a gente mais, não teria sentido. Ah, eu vou sentir um cheiro de quem está a 1 quilômetro de distância. Hoje eu não preciso mais disso. Talvez nas minhas fases de hominídeos, né, as primeiras encarnações nos mundos primitivos ali, seria muito importante eu ter o meu olfato desenvolvido para saber se tem um inimigo chegando, para saber se tem uma presa que eu posso capturar, enfim, né, chegando. Mas hoje em dia a gente não precisa de ter o olfato assim. Então, aí a gente foi adormecendo, não é? E relegando, talvez, a planos inconscientes aí da nossa mentalidade, essas habilidades que nós não usamos mais, não é? Mas, então, quer dizer que ter isso de uma forma mais desenvolvida, eu ouço melhor, eu vejo melhor, eu cheiro melhor, eu sou melhor que o ser humano? Não, não é melhor que o ser humano. E isso não vai lhe dar uma condição de ser, vamos falar, do cérebro do animal ter uma capacidade de um raciocínio parecido com o ser humano. Ao contrário, talvez ele tenha essas habilidades mais desenvolvidas justamente porque o cérebro dele não consegue pensar. Então ele tem que enxergar melhor, porque se ele tiver que enxergar pouco e elaborar algum raciocínio ali, ele não vai conseguir, né? E aí eu fico pensando nessas coisas às vezes e eu não acho resposta para mim mesmo, né? Mas é muito interessante isso. Incrível que você fez eu pensar uma outra coisa agora. Tá, ok. Tivemos estagiando, vamos chamar assim, né? Estagiando para aprender coisas nos outros reinos. Mas não éramos ainda esse ser, princípio inteligente desenvolvido no princípio inteligência que falei. Mas vem cá,
E quantos seres humanos que a gente conhece que parece que não tem inteligência nenhuma? Que as atitudes... E assim, assim, nós não estamos julgando, agora nós estamos falando de uma constatação e dos estudos últimos que vêm acontecendo, do quanto a humanidade vem emburrecendo, se idiotizando. Estudo de um francês que mostrou que pela primeira vez na história da humanidade, os filhos são menos inteligentes que os pais, desde o homem de Neandertal, nem é o Homo sapiens, tá? Que o Homo sapiens e depois o Homo sapiens sapiens. Oi? Como assim? Então, quer dizer que aí eu provoco, né, a pensar. Poxa, se nós pararmos para pensar, que essa é a ideia, você tem que parar para pensar o que você já pensou para chegar numa nova conclusão ou novas perguntas, porque não importa só a resposta. As atrocidades que a gente vê em termos de pessoas que não estão pensando no que está sendo feito hoje em dia. Então, você vê coisas que diz, não, a pessoa está fingindo. A pessoa não é assim, desse jeito. Ela não tem essa falta de habilidade no pensar. E aí, sim, pode ser que fazendo experimento com alguns chimpanzés, eles sejam mais inteligentes que alguns humanos. Ou seja, têm mais habilidades porque estão treinando. E aí eu fico com essa pergunta: oi? Mas não é verdade que a pessoa não tem em si, mas não está usando a ferramenta. Assim como a mediunidade. Todo aquele que é um ser, já é um princípio inteligência, já é um espírito, como disse o Marcos com letra maiúscula, tem a capacidade da mediunidade, mas nem todo mundo usa. Então, acho que quando nós falamos em animais, nós estamos falando num estágio que vai acontecer a evolução e dali vai surgir, então, esse princípio inteligência. Não sei se essa pergunta é válida, mas foi o que o pensamento que vocês estavam falando me provocou a dizer. Eu não estou querendo dizer que as pessoas são burras, porque é uma ofensa ao burro, tá? É uma ofensa ao animal que é muito inteligente. Na experiência entre quais são os animais mais inteligentes, tem 3 que são os mais inteligentes e é o cavalo, o cão e o burro. Tá? Mais ainda do que o cavalo e do que o cachorro. Todo mundo fala, né? E o Marcos disse, né, que não. O burro é muito inteligente. Ele apenas tem algumas características que fazem com que as pessoas confundam dizendo que ele é burro. Então, é uma ofensa chamar as pessoas de burras, tá? Ao burro. É uma ofensa ao burro. É que não estão usando a inteligência, no meu ponto de vista. Não sei como é que é para vocês isso. Eu queria ressaltar, Marcos, a importância desse capítulo, sabe? Dentro do Livro dos Espíritos. Eu achei muito importante, não só esse capítulo, tratando dos animais, como tudo que você trouxe para nós. Foi super elucidativo. Porque muitas pessoas, como disse a Ana, confundem sensibilidade com mediunidade. Então, nós vemos assim que nós vemos o cachorrinho na casa, de repente, ele fica com os pelinhos todos arrepiados. E como você mesmo falou, eu ia falar antes de você falar, mas já que você está falando, você já falou, agora eu vou falar o que eu estava pensando. Ele nota, ele sente a energia da pessoa que está chegando e ele agrada a ele ou não. E muitas vezes ele começa a latir para a pessoa. Né? Ele tem essa sensibilidade. E muitas pessoas confundem. Daí a necessidade mesmo de nós estudarmos e entendermos as coisas. Para não confundir, como você disse, meu gatinho de lá me mandou uma mensagem, essas coisas assim. Porque é impressionante, às vezes você pensa mesmo que eles são demasiadamente inteligentes. Como você falou, quem tem cão sabe que o cão começa a latir quando você está na outra esquina chegando. Ele sabe que você vai chegar, ele sabe o que você vai fazer.
Eles têm uma sensibilidade muito aguçada. Mas é como você falou, cada animal tem uma sensibilidade, uns pelo cheiro, outros pelo olfato. Então, esse capítulo, para mim, ele foi assim, bem interessante e elucidativo, porque muitos de nós confundimos e achamos mesmo, será que ele é capaz de alguma coisa? Quer dizer, nós espíritas já não, acho que não, né? Acho que não acreditamos nessa, que o animal tenha uma mediunidade, porque já estamos indo lá para o caminho do burro da Silvana. Mas, assim, não, mas muitas pessoas confundem, porque eles são extremamente sensitivos, extremamente inteligentes. Eles fazem coisas que você fala, nossa, às vezes ele entende, você fala para ele, tá, ele entende. Às vezes, vou contar um caso aqui, meu filho tem uma cachorrinha que de vez em quando eu fico com ela. E eu falo para minha filha, mas eu falei, ela entendeu. Minha filha fala, só você, né? Eu falo, pois é, mas eu acho que ela entende, porque realmente você manda, ela entende. Então, não só o capítulo, como a sua elucidação foi magnífica. E eu acho que todos aqueles que vão nos ouvir, que têm algum questionamento, foi solucionado. Porque você vê, você falou das plantas também. Conversa com uma planta para você ver como ela desabrocha. Conversa. Outra coisa impressionante, você tem uma planta na sua casa, quando entra alguém com um pouquinho mais assim, como você disse, assim, né, uma energia não muito boa, a planta capta toda a energia. Por isso que dizem, né, é muito bom ter plantas em casa, porque elas captam a energia, né, de quem está entrando. Então, eu acho que cada elemento, né, cada ser que compõe a criação tem a sua grande importância. O problema é que o homem acha que porque ele é inteligente ele é mais importante do que os outros, né? Mas não é. Porque se nós acabarmos com todos os gatos, vão aparecer ratos e assim sucessivamente, né? É tudo tão perfeito na criação divina que tudo é necessário, tudo é sustentável e um sustenta o outro, um dá lugar para que o outro possa se desenvolver. Eu aqui vou dizer para você, obrigada, Marcos, parabéns pelo que você veio nos trazer, que foi para mim maravilhoso. Ô, Sandra, não é só o cachorro que escuta, não, viu? Aqui em casa tem 2 gatos, e antes da gente chegar na porta para a chave, eles já se alertam e vão correndo para a porta. Então, nós vemos que normalmente vamos dizer, é o ambiente deles, tanto o gato quanto o cachorro, eles têm realmente essa sensibilidade e a ligação também conosco, não é? E uma coisa que eu observei, hoje mesmo eu estava observando isso. O gato é muito interessante, porque ele para no lugar e ele fica com o olfato procurando alguma coisa. É muito interessante isso, né? Nós vemos algumas coisas do instinto do animal que nós ainda não temos apurado, como o próprio Marco falou, dos nossos 5 sentidos ainda serem muito limitados. E eu estava me lembrando aqui, viu, Marcos, a gente com a nossa assistência aos irmãos animais, a gente tem pesquisado bastante, lido alguma coisa. E nós estávamos vendo outro dia um artigo muito interessante a respeito da medicação dos animais. Como o instinto de conservação leva o animal a buscar alguma coisa que lhe cure. Então, mostra, por exemplo, o caso, eles estavam estudando o caso de um macaco, e ele foi atrás de uma determinada planta e comeu. E uma das pessoas ali da região que conhece bem os animais e as plantas informou a eles que normalmente eles observam quando o animal utiliza uma determinada planta para uma determinada coisa, eles que são da região, usam também essas plantas para as suas doenças.
Então, nós vemos que a gente pode aprender muito com eles ainda, né? Mesmo nós ainda, como a Silvana disse, ainda não sermos especialistas, né? Mas nós conseguimos abstrair muita coisa deles se nós realmente quisermos. E respeitar também cada ser, né? Cada espécie, porque nós sabemos que de todo esse conjunto nós iremos trazer para nós no futuro algo que nos ajude ao nosso crescimento como espírito, né? A nossa evolução. Olha a pergunta que eu vou fazer para vocês agora por causa disso. Nós, aqui na Terra encarnados, é mais importante sobreviver ou viver? Sobreviver. Porque viver nós somos espíritos e vamos viver para a eternidade. E essas inteligências que você está falando, né, de sabedorias, de habilidades de sobreviver, veio dos animais para nós, das plantas, de mineral e tudo mais. Ou seja, tem dentro de nós esses conhecimentos que nós adquirimos em processos evolutivos. Essa que é a beleza. Porque a questão assim, gente, não, peraí, importante é viver. Não, sobreviver nesse caso, porque você precisa entender a sobrevivência. Coloca uma pessoa que nunca foi para o campo para ir para o meio da mata. Essa pessoa morre porque vai comer plantas envenenadas, frutos envenenados, que eles chamam muito atenção, né? Não sei assim, as minhas habilidades não são tão grandes, mas os frutos no meio do mato que são venenosos têm uma coloração muito mais bonita do que os que não são. Então, se você pega um lá que está bichado, vai comer o bichado para não morrer de fome, porque o outro bicho também foi comer e não morreu, que é o que a Ananice está dizendo. Então, a obra de Deus, o processo é tão maravilhoso que a evolução vai se dando dessa forma. Então, nós só conseguimos sobreviver como espécie, e aí é que tá, né? Imagina o quanto a espiritualidade teve que fazer de estudos para conseguir fazer que o ser que se tornou hominídeo tenha dado certo. Imagina quanto experimento para colocar ali dentro um espírito e dar certo. Eu fico pensando nisso, porque nós viemos dos mesmos, né? A nossa origem vem do mesmo símio, comum aos gorilas, orangotangos, né? Chimpanzés. Ou Nós temos seja, um antepassado primata, né? não. Símio é a primeira espécie a qual todos nós temos origem cabia na palma da mão, tá? Isso assim é incontestável, porque dali da árvore, né? Você pega esse símio comum que aí vai no seu processo de desenvolvimento, e aí eu imagino a espiritualidade fazendo todo esse processo para ir testando e dizendo, aqui vai dar certo. E aí, então, se bifurca, né? Claro, tem uma bifurcação que vai acontecendo há muitos anos, até chegar a esse Homo sapiens sapiens, né? Porque outros homos não deram certo. Né? Neandertal, Australopithecus, esqueci os nomes agora, falhou a memória agora, mas teve vários outros até chegar a esse que sobreviveu. Não Então, diria que deram certo, né, Silvana? Eles foram estágios de aprendizado também. Aí, ótimo, né, mas eles é foram por que que... aprimorando os corpos, os seus cérebros, tal, para poder receber um espírito mais, Então, mas por isso que eu né? perguntei, a sobrevivência, que Verdade. alguns extinguiram por causa disso, a sobrevivência. Então, você pensa, por exemplo, a girafa nem sempre teve esse pescoço, é o processo evolutivo, né? Por que que a natureza precisa desse processo? Até hoje, gente. Nada dá saltos, vai acontecendo um processo. Então, por que não seria de pensar dessa forma que dizer, como está dizendo aí, em que parte é? Qual a finalidade dos animais? A finalidade é nos auxiliar. Nos auxiliar. E nós, em troca, então,
auxiliamos eles para que eles possam também evoluir, assim como os anjos, né, angelicais nos auxiliam, nós auxiliamos eles, mas eles estão aqui para nos auxiliar. Perfeito. Então, isso é uma coisa assim que para mim chama muito atenção. Nunca tinha eu pensado dessa forma. Como encarnada que estou, é mais importante para mim a sobrevivência do que viver, porque viver eu vou continuar se eu desencarnar. Então, essas habilidades, e aí, não sei, eu reitero o que a Sandra disse, porque assim, olha como é a mentalidade do Kardec, junto com os espíritos, vir tratando de tudo que ele veio tratando até agora, chegar no que ele chegou falando da questão das influências que vão acontecendo para a mediunidade, até chegar nesse capítulo e dizer, vamos falar então da mediunidade nos animais. Tem mediunidade nos animais? Então, eu achei, e realmente, reitero isso, é importante, por quê? Porque aí vem uma resposta do que acho que foi a Sandra ou a Ana que falou. Sim, tem espiritualistas que vão dizer que sim, tem mediunidade. E vão trabalhar na ideia e vão trazer comunicação de animais. Então, assim, é importante esse nosso estudo aqui? É hiper, mega importante. Mega importante. Porque as pessoas adoram confundir, né? E a gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa, porque as pessoas vão tentando dizer que tal coisa. Não, peraí. Não foi o animal que falou, foi quem cuida do animal, porque assim como aqui também tem quem cuida, também tem no plano espiritual. Então, se vocês querem começar a leitura, né? Começar a leitura sobre os animais ampliando, tem uma bibliografia vastíssima aí, que vai em acordo com a doutrina, não em desacordo. E nós temos que citar a nossa maior autoridade, que é Irvênia Prado. Nós aqui rendemos graças que, se alguém quiser realmente se aprofundar, Irvênia Prado. Pode começar com Bozano, a Alma dos Animais, e Irvênia é a maior estudiosa do assunto que temos aí no momento atual. E voltando a Chico Xavier, que eu acho que tem que ressaltar, lembrem da cachorrinha que ele recebeu de presente, que queria o substituir, a anterior dele, ele diz que ela estava ali ensinando os truques para aquele bebê. Olha que legal isso. Estava ali presente ensinando os truques para que ele reconhecesse a pipoca? Acho Eu que era acho pipoca. pipoca. Não é o pingo, não. Não, essa é a pipoca. E aí Pipoca. é justamente isso. E sem contar que o Chico Xavier tinha um amor profundo por todos os animais, não o Francisco de Assis. Nós estamos falando de Francisco Cândido Xavier. Francisco de Assis é outro capítulo à parte. Certo? E lembrando também, né, Silvana, quando você falou dos responsáveis por cuidar dos animais, que no livro Os Mensageiros, André Luiz relata num capítulo lá, não é? Exatamente um grupo de espíritos responsáveis, não é, por cuidar da natureza, inclusive um relato que acontece com um animal que foi maltratado e, logicamente, se defendeu, ferindo a pessoa que estava maltratando. E então nós vemos que nada no universo fica sem ter o amparo e a assistência do Pai, não é? Nada. A natureza, os animais, nós, principalmente nós, que não somos as que não temos, vamos dizer, um grupo cuidando de um monte. Não, nós temos o nosso guia espiritual que está do nosso lado, nos orientando, nos esclarecendo, trazendo para nós, não é, inspirações para que nós nos tornemos pessoas melhores. Então a Silvana realmente tem razão quando ela fala do cuidado que nós devemos ter para que nós não venhamos a emburrecer, né? Nos preocupando demais com as coisas exteriores, com as tecnologias que muitas vezes fazem realmente com que a gente se distraia com algo que seja menos importante para o nosso dia a dia, para as nossas vidas, né? Tudo é uma questão de equilíbrio. A natureza é isso, né? Basta que nós saibamos copiar esse equilíbrio também.
Verdade. Bom, primeiro eu agradeço, né, a Sandra aí pelo depoimento dela. Fico muito feliz, né, que eu pude trazer alguma coisa aqui que contribuiu, né, para elucidar um assunto tão interessante. E eu gostaria de dizer, né, fazer uma constatação. A criação divina é maravilhosa, né, gente? Não existe nada à toa. Está tudo encadeado, tudo interligado. Então, se existem desequilíbrios no mundo, a culpa é nossa, porque a gente provoca esses desequilíbrios. Eu gosto muito de estudar o Antigo Testamento, sabe? Eu acho que tem algumas coisas escondidas ali que, se a gente tiver olhos de ver, elas são muito interessantes para o espiritismo até, não é? E se a gente for pegar rapidamente as pragas do Egito, né, quando Moisés vai tirar os hebreus de lá, na verdade o que houve foi um desequilíbrio da natureza. Quando eles dizem que o rio ficou como se estivesse tingido de sangue, existe uma alga chamada pirrófita, que quando ela se prolifera descontroladamente, ela tinge a água de vermelho e diminui a oxigenação dessa água. Então, primeiro o rio ficou vermelho, aí teve uma invasão de rãs na cidade, ou seja, as rãs saíram do rio porque não tinha oxigênio para elas respirarem lá. Elas foram para a cidade em grande quantidade. Elas incomodando na cidade, eles mataram as rãs, tacaram fogo em todas elas. Aí qual que foi a próxima praga que veio? Moscas, gente. Se não tem a rã para comer a mosca, as moscas se proliferaram, né, numa quantidade enorme lá. Ou seja, existem desequilíbrios. E esses desequilíbrios, eles vão se refletir até no que a Sandra estava dizendo. Quando a gente conversa com uma planta, não é? E ela cresce mais bonita. Ou quando alguém com uma energia mais pesada vai na nossa casa e a planta murcha, isso significa que a gente não precisa nem falar. O que nós pensamos, não é? A nossa mentalização, que vai ser a nossa atmosfera espiritual 24 horas por dia, ela não vai interferir só na planta que vai murchar, ela interfere no planeta. E aí a atmosfera de todos os 8 bilhões de habitantes da Terra interfere no sistema solar, que interfere no universo, né? Isso vai subindo de escala assim, ou seja, né, a gente tem que cuidar do que a gente pensa. Né? A gente precisa tomar cuidado com as nossas mentalizações. E aí vai entrar em assuntos, né, interessantíssimos e longos, né, que não vão caber hoje aqui. Formas pensamento, que o André Luiz descreve tão bem, que é aquilo lá. Quais formas pensamento a gente está produzindo, né? E como que isso afeta o animalzinho? A nossa forma pensamento, segundo o André Luiz, ela tem cheiro, tem cor e tem densidade, ela tem peso. De repente, o animal se incomoda porque ele sente esse peso, com uma sensibilidade maior do que a gente. Se eu estou pisando no pé de alguém, o cara vai reclamar. E se o meu pensamento for igual um pisão no pé do gato? O gato vai reclamar, ele vai miar, ele vai eriçar os pelos dele, não é? Então, estamos todos interligados. Tem um livro que fala isso, né? Que o bater da borboleta, não sei aonde, aí vai influenciar, né? Por alguma coisa lá do outro lado do mundo. É isso, gente. O nosso pensamento constitui aí esse oceano mental onde todos nós vivemos. E o menor desses pensamentos, ele vai ter influência ou na pessoa que está imediatamente ao nosso lado, ou se ele for sustentado e nutrido com muita intensidade, naquele que está lá longe também, no outro lado do universo, até no mundo espiritual, né? Então, por isso a gente precisa reconhecer a importância e seguir o que Jesus nos pediu, orar e vigiar. Bom, quem não gosta de animais, boa pessoa não pode ser. Desculpa falar. Vamos lá, vamos. Podemos encerrar, tudo bem? Desculpa. Mas é muito bacana e vamos agradecendo nesse momento e pedindo, então, para Sandra fazer o nosso encerramento, por favor. Então, nós estamos aqui imensamente felizes e agradecidos, não só a Kardec, por nos trazer a oportunidade de desvendar tantos, de nos elucidar sobre tantos assuntos, como o nosso querido Marcos, que nos abrilhantou com tanto conhecimento e esclarecimento hoje. E felizes que estamos, nós vamos, assim, agradecendo a todos aqueles que estiveram conosco, aos nossos mentores, ao mentor desse nosso encontro, desse nosso estudo, Mediunidade, Evangelho no Café,
ao mentor do espaço do Evangelho e a toda essa espiritualidade que semanalmente aqui está conosco, nos amparando, nos ajudando, nos auxiliando, para que nós possamos cada dia mais entender um pouco da vida, desvendar os mistérios da vida e seguir rumo ao nosso crescimento espiritual. Agradecemos a Ismael, o anjo tutelar do nosso país. Agradecemos a Maria, nossa mãe, que está sempre nos envolvendo com suas mãos, com seu manto de luz, dando-nos a paz, a mansuetude, equilibrando os nossos pensamentos. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, por todos os seus ensinamentos. E agradecemos ao Pai da vida. Obrigada, Pai, por essa oportunidade de vida, por essa nossa encarnação, e essa oportunidade que você nos dá de estudos que faz com que possamos cada dia mais compreender os mistérios que nos servem. E assim, louvamos a todos com a prece que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja, graças a Deus. Muito obrigada a todos que estiveram conosco, obrigada, Marcos, obrigada àqueles que estão nos vendo agora, que irão nos ver em qualquer horário, e que estejamos juntos novamente no nosso próximo encontro, com a graça de Deus. Uma boa semana a todos.